Prezado torcedor real, queridíssima telespectadora real. O programa tem se notabilizado por promover, no término de cada ano, edições retrospectivas dos principais fatos que nos tomaram a atenção e ocuparam as nossas agendas no decorrer do ano, como também apontando algumas expectativas para o ano que se inicia. Uma vez que é preciso aprendermos a conceber novas propostas a partir de experiências vividas recentemente. Até porque me parece que, salvo o melhor juízo, de uma forma geral, a população deverá entender o novo momento que se inicia a partir de janeiro do próximo ano, dispensando os radicalismos, as indignações, as revoltas e, sobretudo, a intolerância. Precisamos entender que o sucesso administrativo de qualquer gestão significa, evidentemente, bem-estar público que pertence a todos. Desta forma, iniciaremos a nossa pauta tradicional do mês de dezembro, tratando deste ano, especialmente diferente dos demais, tendo-se também ainda a permanência preocupante do vírus Covid ou sua variante entre nós, o que exige atenção, cautela e vigilância. Nesta edição, abrindo esta série especial com um fraterno amigo, ilustre professor e também emérito escritor que aqui, durante todo o ano, comparece sempre que se sente confortável, disponível e sendo convidado, evidentemente, para estas ocasiões, lhe oferecendo, por vezes, o contraditório, que incomoda e é saudável. E me parece que, nesta edição, as suas garras estão ainda mais afiadas. Com essa dica, você já sabe de quem se trata e eu tenho certeza que isso já atrai a sua expressiva e recompensadora audiência. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como com os trabalhos técnicos de Lídia Dias, nossa eficiente assessora, como também do querido produtor Charles Torres, sob a coordenação irretocável e irrepreensível de Marconi JR, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 770 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 5 de dezembro de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A
União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de preocupante torcida, até porque, conforme acompanhamos na tarde desta segunda-feira, tivemos mais uma participação da Seleção Brasileira de Futebol que nos proporcionou novamente fortes emoções. E, evidentemente, também promovemos aquelas edições tradicionais do programa Cidade Real, que tem uma pauta raiz e oferecendo, evidentemente, edições de retrospectiva para, sobretudo, nessa reta final de ano, podermos, sobretudo, relembrarmos momentos marcantes deste ano e que devem ser apropriados, devem ser analisados para formarmos opinião e traçarmos e apontarmos expectativas para o ano que se inicia. E dessa forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a presença da raposa felpuda da política friburguense. Professor... Tá certo. A honra é minha, a honra é minha. Satisfação em vê-lo, amigo. Da mesma forma. É sempre momento Tá de... animado? Você tá animado. Tem que estar, né, amigo? Então, isso aí. É sempre motivo de satisfação e diversão tê-lo já conosco. sei que vem provocação aí. Amigo, e até por conta aqui do nosso... Até porque o contraditório, ele, como você sempre frisa, o contraditório, ele só é válido no sistema democrático, né? Exatamente. Não é? Porque é permitido. É permitido. E aí, professor, você já aponta o primeiro item de pauta no que se refere à seguinte análise. Face às eleições deste ano, a polarização, que é um termo que tem sido muito utilizado, ao radicalismo, à intolerância, a democracia ficou comprometida no seu entendimento, ou seja, não obstante as interferências do Poder Judiciário e outras atuações também pouco recomendadas nessa ocasião, especialmente daqueles que foram derrotados nas urnas, você entende que a nossa democracia ficou arranhada por esses recentes episódios? Eu entendo que não. Eu entendo que a democracia ela vai se fortalecendo ao longo do tempo. E nós saímos de uma ditadura militar de 21 anos. Por mais que as pessoas queiram dizer que não foi ditadura, foi sim. Foi ditadura porque teve prisões, porque teve censura à imprensa, porque teve exílio,
cassações de mandatos. Então, não, foi tudo menos democracia, não é? E quando não é democracia, é esse tipo de coisa que nós temos. O que me chama a atenção, Zuri, e me preocupa muito, é o sujeito levantar um cartaz numa manifestação. Já falei isso aqui, mas vou repetir para você refletir comigo, caro telespectador. O sujeito faz uma manifestação, participa de uma manifestação que a democracia permite, e sempre vai permitir, e ele levanta um cartaz dizendo o seguinte, com os seguintes dizeres: eu quero a volta do AI-5. Ora, o camarada não sabe nem o que é o AI-5. O que foi o AI-5, não é? professor? Para aqueles que desconhecem. Os diversos atos institucionais que o sistema golpista de 64 publicou, teve o ato 1, teve o 2, que acabou com os partidos políticos da época. O ato institucional número 2 extinguiu todos os partidos políticos e criou o bipartidarismo. O partido para apoiar o governo foi a Arena, e o que ficava na oposição permitida, que não era uma oposição real, era aquilo que o que foi possível, que foi o MDB. E outros atos foram publicados. O ato institucional número 5, que foi publicado em 13 de dezembro de 1968, pelo então ditador de plantão, que foi o general Costa e Silva, e os seus ministros, tirava todas as liberdades, suspendia o direito ao habeas corpus e fechou o Congresso, fecharam-se as casas legislativas. Quer dizer, foi um ato extremamente violento e contrário ao sistema democrático. Se o sistema democrático permite que eu me manifeste, como é que eu vou para a rua pedir um ato que impede a minha manifestação? Então, as pessoas precisam estudar, precisam saber o que foi isso, não é? Eu penso dessa forma e dentro do contraditório. E dou todo o direito do cidadão pensar do jeito que ele quiser. Mas acontece o seguinte, nós não podemos trabalhar contra a democracia, de forma alguma. Porque se nós trabalharmos pelo fim da democracia, daqui a pouco ninguém tem direito a mais nada. Não tem o direito de expressão, não tem o direito de se manifestar, não tem o direito de reclamar, não tem o direito de criticar, por exemplo, como críticas são feitas hoje aos diversos partidos políticos, como críticas são feitas hoje em relação aos meios de comunicação, em relação ao Poder Judiciário. Porque muitas pessoas criticam a ação do Poder Judiciário. Eu entendo que, em determinadas situações, essas críticas são válidas. Até porque, hoje, nós estamos em plena Copa do Mundo. Eu acompanho futebol desde, sei lá de quando, falar em futebol, a data hoje, 5 de dezembro, se ainda existisse, estaria completando 107 anos o saudoso Esperança Futebol Clube. 107 anos. 107 anos, fundado a 5 de dezembro de 1915. Então, eu sempre acompanhei o futebol e sempre soube escalar as seleções brasileiras em Copas do Mundo. Conheci os jogadores. Hoje eu não sei, mas, assim como eu, grande parte da população sabe o nome dos 11 ministros do STF. Certamente, certamente. Então, divergir faz parte da democracia, né? Agora, afrontar a Constituição por conta disso, dizia o doutor Ulisses Guimarães, que traidor da Constituição nada mais é que traidor da pátria. Professor, agora nessa linha que você muito bem analisa, até mostrando uma incoerência desses manifestantes que pedem o retorno simbólico de um ato que os impedirá de se manifestarem. Exatamente. Porque a essência do ato institucional número 5 foi justamente o sequestro da democracia. Então, esse tipo de gente, conforme você sempre muito bem fala,
precisa ler e estudar mais, Exatamente, né, professor? é isso aí. Exatamente. E nós não vamos avançar no termo de desenvolvimento do país com um sistema totalitário, não cabe mais. Se o Brasil hoje entrar numa linha de que essas pessoas, que parte desse grupo inconformado com o resultado vem pedir, não vou dizer que não tem direito de manifestar, não. A manifestação é válida dentro do sistema democrático. Agora, cada um pede o que entende ser justo, ser bom, mas o país entrar hoje num sistema totalitário, ele fica afastado do mundo. Ele vai sofrer as sanções econômicas. A economia hoje ela é globalizada. Assim como o Brasil depende muito de setores externos, o mundo depende muito do Brasil, principalmente do sistema de alimentação. O agronegócio hoje é o carro-chefe da economia brasileira. Sem dúvida. Não é? Então, você quer ver uma coisa? Você pega a relação da China com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é a maior democracia do mundo. O sistema chinês ele é democrático para o público externo e para as elites, como diz o professor Hamilton Werneck, ele Exatamente. não é isso? Exatamente. Ele é democrático para o público externo, é democrático para as elites chinesas e é um comunismo para os pobres. Exatamente. Então, que é a grande parte da população. Que é a grande parte da população. Então, como é que você vai conviver nessa economia globalizada com um sistema fechado? A não ser que ele seja tão mentiroso quanto é o que combatem hoje essas pessoas. Porque combatem achando que é uma mentira. E a mentira está aí, né? Exatamente. A mentira está aí. Exatamente. A mentira está aí. Então, olha, a democracia pode não ser bom, mas não tem nenhum regime melhor que ela. Exatamente. Até hoje. Agora, também muito tem se falado, professor, no dito golpe, em que aqueles inconformados com o resultado do pleito eleitoral tentam, de todas as formas, promover um convencimento dos eleitores, sobretudo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi derrotado por Luiz Inácio, de maneira que haja um golpe, que assim Jair Messias continue no governo, que o resultado apurado nas urnas seja anulado, enfim. Me parece também algo um tanto quanto inadequado, inoportuno e eu diria, inclusive, sem a devida sensibilidade e entendimento do processo eleitoral. Eu diria mais, inconsequente, né? Inconsequente, professor. Não é? O resultado está aí. Eu sou daquele tempo que quem ganha governa, quem perde vai para a oposição. Eu cito, inclusive, essa sua sabedoria aqui no programa. E aí você observa, outro dia passei ali na representação do Exército aqui em Nova Friburgo. Você está rindo. Eu vi lá as pessoas, rapaz, acampado lá, e depois colocaram vídeo cantando o hino nacional. Tinha um senhor até pegando uma chuva danada, mas cantando o hino nacional, protestando em frente a uma representação do Exército Brasileiro. Todo direito de protestar. Jamais vou criticar e vou combater o direito à crítica. Agora, é construtivo, não é? O que querem com isso? Querem chegar onde? E aí você olha o cenário nacional, Zuri. As pessoas deveriam ler Dr. Ulisses Guimarães, procurar as frases dele, a maneira como ele conviveu com todo o sistema ditatorial, a sabedoria. E ele disse em determinado momento, quando perguntaram a ele lá como é que ia fazer a composição para eleger o Tancredo Neves, já que parte da arena tinha que se juntar ao MDB, e haviam muitas divergências, e ele disse o seguinte: olha, na política, briga na política só fingida ou combinada.
Exatamente. Aí você olha o cenário hoje em Brasília e vê se não está assim. O Lula já foi lá, o Luiz Inácio foi lá conversar com Arthur Lira. Já acertou os votos dos deputados que o apoiaram, que apoiaram o Luiz Inácio. Esses deputados vão votar com Arthur Lira na recondução do mesmo à presidência da Câmara dos Deputados. Por outro lado, os que apoiaram Jair Messias já haviam garantido esses votos. Exatamente. Aí, dos 513 deputados que nós temos, a última análise feita é que 400 deputados já hipotecaram solidariedade. Sensacional. Essa frase é clássica. Hipotecaram clássica. solidariedade Exatamente. a Arthur Lira. Quem é Arthur Lira? Deputado do Progressistas do estado de Alagoas. Desafeto de Renan Calheiros. Né? Desafeto de Renan Calheiros. Bolsonarista do primeiro momento. Exatamente. Conversou com Lula, acertaram, vai ser o próximo presidente da Câmara, mas vai ter que dar uma contrapartida. Qual será? Aprovar a PEC da transição. Aí você pega o núcleo central, chamado núcleo duro do governo, o filho 03 de Jair Messias está no Catar assistindo a Copa. Aí vale aquele... Também conhecido como Eduardo Bolsonaro. Aí vale aquele título daquele programa que tem na Globo na madrugada. Que dor é essa? Que dorra é essa? Exatamente, amigo. E você está em pé aí na frente do quartel, meu irmão? Não faz isso não. Se quiser ficar, fica, é seu direito, mas analisa direitinho. Analisa direitinho. Professor, agora quem está pagando a conta dessas manifestações, que até num primeiro momento se entendia, por conta da frustração, por conta da decepção, para marcar posição. Agora, ainda estão se arrastando há mais de 30 dias do término do pleito eleitoral. Mas, evidentemente, que tem certamente agentes financeiros dessa gente que ainda insiste em contestar o resultado das urnas. Até porque não há almoço de graça, né? Mesmo que custe R$1, professor. Não é? Então, isso aí também precisa saber a quem interessa essa situação. Nós temos amigo comum nisso aí. Sabia que você ia falar nisso. Acreditando. Eu tinha certeza que você ia falar nisso, professor. Você provoca, pô. O cara acredita que vai ter uma guerra, um combate, um negócio. É que esse mês de dezembro é um mês de fantasias, né? Exato. Até pela presença época, marcante, né, de Papai Noel. Exatamente, né? Exatamente. Então, é que quem ganhou, governa, quem perdeu, vai para a oposição. A derrota do Jair Messias não foi uma derrota feia, foi por muito pouco. Ele precisa incorporar a herança, o patrimônio eleitoral, eu discordando ou não de quem votou nele ou deixou de votar, ele tem um patrimônio eleitoral. Inclusive, professor, vamos dizer, comentaristas 58 e analistas, milhões de votos. Se você acrescentar brancos e nulos, você chega a cerca de 90 milhões de eleitores que não votaram em Luiz Inácio. Exatamente. São os votos de Jair Messias, mais branco, mais nulo, chega a aproximadamente 90 milhões de votos, professor. E aí? É desprezível isso? É para ser desprezado esse número? Não é. Então, trabalhar em cima disso, se quiser continuar na vida pública, se não quiser também, é problema dele. E a democracia é assim. Agora, vai ficar fomentando da cabeça dessa gente aí uma possível reação militar? Inclusive,
Eu te passei um texto ontem, ou anteontem, não sei. Foi muito, Não é? muitíssimo Que interessante. os ministros das Forças Armadas vão entregar o cargo na véspera de Natal e que o país ficaria sem comando nas Forças Armadas até a posse de Luiz Inácio e que tudo seria possível. Olha aqui, nós temos uma organização institucional nesse país que, se houver, no meu modo de pensar, se houver uma preparação de um possível golpe em relação à falta de comando nas Forças Armadas, que eu não acredito, até porque setores das Forças Armadas são defensores intransigentes da Constituição, Exatamente. que é a função deles, mas você pode ter até o afastamento do presidente por omissão. Por omissão. Porque não pode acontecer isso. Se o ministro da Marinha... dizem que a aeronáutica, que é a força militar mais disciplinada que tem, segundo... Eu não entendo muito disso. Segundo os próprios militares. Acho que é a aeronáutica que está levantando isso. Então é um disse-me-disse, um boato, parece coisa de lavadeira de beira de rio. Exatamente, amigo, exatamente. O país não precisa disso. Tem que pacificar essa nação. Nós temos problemas seríssimos na educação, na saúde. Você pega hoje, Zuri, eu estava lendo no Globo ontem, a dificuldade que as empresas estão tendo de contratar mão de obra nos setores mais simples. Não são os setores qualificados, são os setores mais simples. Os jovens chegam para a entrevista e não sabem se comunicar. Porque hoje ninguém conversa. A escola não patrocina o diálogo. Perfeito, professor. A pessoa fica o dia inteiro no celular. Não sabe se dirigir a um colega, não sabe se dirigir educadamente a um vizinho. Aí como é que vai trabalhar no comércio? Como é que vai atender um freguês? Se não sabe conversar, não sabe dialogar. Então, não estou falando na parte mais graduada do mercado de trabalho, não. Essa matéria cita os setores básicos, mais simples, que o empresário está passando dificuldade. Você pega o balcão de empregos aqui da Prefeitura de Friburgo, todo dia são mais de 200 vagas, quase 300 vagas disponíveis. Então não há um incentivo ao trabalho. Aí o sujeito chega lá, não, eu vim aqui ver essa vaga, trabalha sábado. Espera aí, meu irmão. Não, porque se trabalhar sábado eu não quero. É verdade, é verdade. Espera aí, que país é esse? Exatamente. Né? Que país é esse? Eu cheguei, Zuri, quando eu iniciei minha carreira no magistério, eu cheguei a trabalhar em 8 escolas ao mesmo tempo. 8 escolas? 75 aulas semanais. Eu precisava trabalhar. Graças a Deus, as portas estavam abertas. E tudo que me oferecia, que eu tivesse o entendimento que eu teria condições de fazer, eu aceitei. Agora, por que hoje o sujeito tem que perguntar se trabalha sábado? Aí você tem essa quantidade de... Essa geração que está aí, que recebe o auxílio emergencial, essa geração, os governos vão ter que sustentar isso por muitos e muitos anos. Por quê? Porque é isso que eu estou te falando, não foram, até dentro de uma economia que andou cambaleando, não foram preparados para o trabalho. Não foram. Agora, a geração que está vindo, a educação tem que preparar e formar para o trabalho. Até quando vai ficar a vida toda o governo tendo que pagar Bolsa Família? É falha do governo? Por que essas pessoas estão com dificuldade financeira? Porque os governos falharam. Então o governo tem que assumir isso. Tem que assumir. Qualquer que seja o governo tem que assumir. Não pode deixar essas pessoas morrerem de fome. Mas tem que preparar as próximas gerações para o trabalho. E como prepara para o trabalho? Dando educação de qualidade. Desenvolvendo isso dentro Sem dúvida. das escolas. Sem dúvida. Porque senão vai ficar a vida toda dessa forma.
Você não vai conseguir sair disso. Aí você vai ter essa quantidade de vagas para emprego em que as pessoas querem saber se trabalha sábado. Exatamente. Né? Chega a ser cômico se não fosse trágico. É verdade. Professor, nesse viés ainda, antes de abordarmos aqui o cenário municipal, que você está ansioso por se manifestar... Você que está ansioso para me provocar. Ainda no âmbito federal, professor, quais são as expectativas e perspectivas que podemos nutrir face ao governo Luiz Inácio? Olha, vai ser um início muito complicado. Complicado? Complicado. Deixar uma coisa clara aqui, o Luiz Inácio é uma grande liderança, você gostando dele ou não. Sem dúvida. É uma grande liderança. Sem dúvida. Ouso dizer, não fiquem zangados comigo, mas o Luiz Inácio é maior do que o PT. Concordo plenamente. É muito maior do que o partido dele. Qualquer outro candidato que não fosse ele, pelo PT, seria derrotado pelo Jair Messias. Qualquer um deles. Como foi o Haddad da última vez. O Luiz Inácio consegue conversar. Ele é habilidoso na conversa. Tanto que ele já se ajeitou com a Câmara Federal e está bem encaminhado no Senado. Bem encaminhado. Bem encaminhado. O Partido Liberal tem um grande número de senadores, mas ele está conversando lá com o presidente. Como é que é o nome do presidente? Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Bem encaminhado com o Rodrigo Pacheco e vai conseguir fazer uma arrumação política dentro disso aí. O que está acontecendo com ele? Setores do partido dele estão exigindo uma quantidade de ministérios importantes e que até foram prometidos, segundo as notícias, a figuras de outras agremiações, como, por exemplo, a senadora Simone Tebet, que vem sendo fritada pelos setores do PT. Acontece que a Simone foi trabalhar na campanha de Lula pela interferência e convite da primeira-dama. E aí... Também conhecida como Rosângela Santos, que tem o epíteto de Janja. Muito bom. Aí, meu amigo, para comigo aqui, vamos pensar o seguinte, meu amigo, minha amiga, que o nobre entrevistador, provocador. Exatamente. Aqui, na calada da noite, o presidente e a primeira-dama, como é que ficam as coisas? Exatamente. Ele vai atender o partido ou vai atender o compromisso que a primeira-dama assumiu? Aí começam essas intrigas dentro do núcleo que o apoiou. Porque essa coligação do Luiz Inácio, ela foi muito extensa. Você quer ver uma coisa? Eu citei a Simone aqui. Eu votei na Simone. Eu também. Eu votei na Simone. Eu também. Eu citei a senadora pelo seguinte: ela foi defenestrada pela ala que gosta das páginas policiais do MDB, né? Que está sempre nas páginas policiais. Eles, ao tempo todo, tentaram impedir a candidatura dela e se aliaram, desde o primeiro momento, ao Luiz Inácio. Não vou citar nomes, porque não interessa. Você sabe quem é, com essas pessoas que eu estou falando. Muito bem. Vem o segundo turno, a Simone tem uma votação expressiva. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Ela apanhou do partido, do núcleo das páginas policiais do MDB, apanhou o tempo todo, apanhou dos adversários e ficou em terceiro lugar. O Lula, muito habilidoso, conseguiu atraí-la para o seu grupo político da campanha de segundo turno. Ela, que foi renegada pelo MDB, abraçada pelo Luiz Inácio como estrela, né? Como figura importante, como representatividade de votos.
O que aconteceu? Aqueles outros se sentiram marginalizados. Tem alguma coisa a ver com a qualidade deles? Não. Qualquer semelhança não será mera coincidência, professor. Então, essas figuras do MDB se sentiram marginalizadas pela presença da Simone e começaram a bater nela. E se juntaram aos outros também marginalizados dentro da sigla do Luiz Inácio e começaram a fritar a senadora. Então, esse é só um exemplo. Existem outros. Então, essa confusão interna pode prejudicar o início do governo. Agora, a montagem da estrutura. Não lhe parece também, professor, que a figura bastante forte do futuro governo será o vice-presidente Geraldo Alckmin, que, no meu entendimento, será o chefe de governo, ou seja, aquele que vai tratar da agenda do país. Até porque Luiz Inácio será chefe de Estado, ou seja, aquele que vai representar os interesses do país de uma forma macro, vai tentar reunificar a América Latina, vai participar de eventos internacionais e também me parece que eles não têm paciência e, eu diria, condições físicas para lidar com o dia a dia da presidência da República. Geraldo Alckmin também foi uma adesão estratégica promovida por Luiz Inácio. Daí que vale a frase do Ulisses Guimarães. A vida toda o PSDB e o PT se degladiaram, né? Desde da redemocratização do país a partir da eleição de Fernando Henrique. Exatamente. Sempre polarizando PSDB e PT. E o Geraldo Alckmin é aquele exemplo de que na política a briga é fingida ou combinada. Exatamente. E ele é habilidoso, ele consegue reunir na conversa vários setores importantes do PSDB, partido que ele militou durante muitos anos, inclusive os economistas nomeados, convidados pelo Itamar Franco para elaborar o Plano Real, não é verdade? A maioria deles nesse grupo. E grande parte do empresariado segue a orientação desses economistas, dessas pessoas que realmente elaboraram um plano que tirou o país da hiperinflação. Ele consegue transitar bem nesses setores todos. Agora, os problemas maiores do Luiz Inácio vão ser com os partidos de extrema esquerda. Esses problemas serão... extrema esquerda? Esses problemas serão... porque e eles têm uma importância muito grande na derrota do Bolsonaro, porque eles combateram o Jair Messias o tempo todo. Exatamente. Não é? Exatamente. Tira-se aqui pelo deputado de origem friburguense. Glauber Braga. Não é? O Braga foi um deles aí que o tempo todo combateu o Bolsonaro. Então tem uma conta grande aí. Agora, esses partidos têm um viés de pouca conversa. Viés Mas poder é poder, né? Exatamente. Exatamente. Poder é poder. Não é o poder que corrompe o homem, né? É o homem que corrompe o poder. Exatamente. Até nisso o homem é poluidor. Ou seja, professor, em apertada síntese, conforme me ensina a querida doutora Aline de Freitas Spinelli, queridíssima produtora também do quadro Opinião, a principal dificuldade, num primeiro momento, será a articulação política para que o governo tenha condições de administrar com certa tranquilidade. Exatamente. É o pontapé inicial. É a montagem para o público externo e a pacificação do público interno, porque
teremos, como dizem aí, teremos choros e ranger de dentes. Exatamente. Nessa situação. Então, Exatamente. a habilidade do Luiz Inácio vai ser colocada à prova mais uma vez. É o que você falou, ele vai ser um chefe de Estado. Exatamente. Chefe de Estado. Exatamente. Quem vai governar é o Alckmin com a equipe que ele deve escolher aí 4 ou 5 ministros de ponta para conduzir o dia a dia, que é bastante pesado. Sem dúvida. Agora, o cenário que se desenha, principalmente na questão econômica, se você observar, hoje nós temos um cenário da economia brasileira melhor do que aquele que o Michel Temer pegou da Dilma, né? Você tem... Mais favorável. Mais favorável, ainda com a taxa de juro altíssima, que foi a mesma que a Dilma deixou para o Temer, mas você tem uma inflação que parece estar sendo dominada, chegou a preocupar em determinado momento. Uma projeção de fechar o produto interno bruto positivamente, não com números exorbitantes, até porque o Brasil não cresce há mais de 20 anos, né? O Brasil não tem um crescimento sustentável há mais de 20 anos. Então, esse é o desafio maior. Agora, quem vai conduzir a economia? É o Haddad? Haddad sai das urnas aí com 3 derrotas consecutivas. Exatamente. Né? Exatamente. Perdeu a reeleição em São Paulo para prefeito, perdeu a eleição de presidente da República em 2018 e perdeu agora o governo de São Paulo. Primeiro turno, né? Primeiro turno. No primeiro turno. Quer dizer, politicamente, não é, o meu modo de ver, não é o nome ideal para conduzir a economia. Talvez o Lula queira aí dar um cala-boca a ele, uma recompensa. Um colinho. Né? Professor, ou seja, encerrando esse bloco, cito o eterno jornalista, colunista e referência do meio, Ibrahim Suede. A conferir. A conferir. Muito bem. Depois do intervalo, trataremos de um outro cenário que o professor também conhece como poucos. Até porque ele conhece bastidores e corredores da política municipal. E tem já me compartilhado determinadas opiniões, porque aqui ela é pública, acerca do governo municipal, como também do poder legislativo municipal. Vale acompanhar atentamente, porque continuaremos com essa resenha que alcança picos de audiência quando o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, esperançoso vascaíno e também conhecido pelo epíteto carinhoso de raposa felpuda da política friburguense, nos prestigia com a sua honrosa presença. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis, ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos,
A Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de extremo bom humor, sobretudo durante o nosso intervalo comercial, até porque tratamos de determinadas situações que, evidentemente, não cabe a sua exposição, a sua revelação, como também, ao término deste dito break comercial, avistamos e acusamos a presença de Fernandinho Moraes, diretor de jornalismo da emissora, que aqui também veio nos saudar nesta gravação, que está promovendo uma tradicional edição de avaliação do ano que se encerra e, ao mesmo tempo, de certa maneira, criando expectativas para o ano que se inicia. Dessa forma, professor Jorge, no que se refere ao cenário municipal, em que o governo Johnny Michael completa 2 anos no exercício das suas funções. Também, na mesma vertente, tivemos recentemente a eleição de um novo presidente da Câmara, vereador Max Bill, a quem cumprimentamos, a quem saudamos, a quem congratulamos pela eleição e que brevemente estará conosco também, mostrando novas lideranças. Isto posto, queremos ouvi-lo. Inicialmente, parabenizar o vereador Max Bill pela eleição a esse cargo importante, que é presidir a Câmara Municipal, e eu tive a honra de exercê-lo por 4 anos seguidos. Não é fácil, é extremamente complicado, e desejo a ele boa sorte. Acima de tudo, serenidade nos momentos complicados. Que a Câmara passe a cuidar dos interesses maiores da cidade. A Câmara Municipal não pode ficar refém de Ministério Público. Exatamente. A Câmara Municipal tem que entender que ela dispõe dos instrumentos capazes de fazer uma fiscalização, um acompanhamento e uma punição quando for necessário. Você quer ver um exemplo? Nós temos aí, eu vou falar o atual e o que vai acontecer. Nós temos, no momento, um serviço público que está sendo operado sem contrato, que é o do transporte coletivo em Nova Friburgo. Isso é crime de responsabilidade. O prefeito de Nova Friburgo, ele pode ser aí incluso numa ação de improbidade administrativa, porque isso não pode acontecer. A Câmara, através da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento dos Serviços Públicos concedidos, através da sua presidenta, vereadora Priscila Pita, já encaminhou isso ao Ministério Público algumas vezes. E a promotoria da primeira tutela coletiva, segundo ela, no ofício que ela encaminhou, ofício de número 180 de 2022, qualquer um pode ter acesso a esse ofício, ainda não obteve respostas do Ministério Público. Aí eu faço a seguinte pergunta: qual o posicionamento do presidente da Câmara, que é o responsável maior pela fiscalização dos atos do Executivo em relação a essa ação governamental totalmente afrontando a lei?
Se a Câmara não faz, vai ficar aguardando o Ministério Público. É por isso que eu digo, o Poder Legislativo dispõe dos instrumentos suficientes para fazer uma boa fiscalização, que é o principal papel do Poder Legislativo. Sem dúvida. Eu não posso admitir que um vereador entenda que faça um bom papel quando ele organiza o trânsito para alguém trocar uma lâmpada. Isso não é função do vereador. Cobrar a iluminação de qualidade, sim. Agora, trepar em poste para trocar a lâmpada, não. Se aquele ônibus cai dentro do rio e tem vítima naquele acidente, graças a Deus não teve, de quem seria a responsabilidade? Da empresa? Ela está operando sem contrato. Da Prefeitura, da Câmara ou do Ministério Público? Nova Friburgo não é um município qualquer, não pode viver dessa forma. Perfeito. E quero alertar para mais um fato aqui. Setembro de 2023 termina o contrato de concessão da coleta e destinação final do lixo. Esse é um edital extremamente complicado. Até agora não temos nenhum conhecimento de ações nesse sentido. Teremos, meu caro Zuri, mais um emergencial? Possivelmente. Quer dizer, é assim que se administra uma cidade? A cidade está bonita? Está toda iluminada. Quem é que não gosta de festa e de coisa bonita? Se tivesse uma eleição hoje, o prefeito estava reeleito. Estaria reeleito? Tranquilo. Agora, qual é a estrutura que está se montando para que a cidade, para que o município de Nova Friburgo continue com os seus principais problemas equacionados? Eu não posso admitir, eu fui secretário de Educação e Cultura. Eu não tive uma escola interditada nos 4 anos que eu dirigi a pasta. Eu não posso admitir essa quantidade de unidades escolares interditadas. O Zuri, lá perto de nós, onde moramos, no bairro do Prado, tem uma unidade escolar com, talvez não tenha 10 anos de uso, que está interditada. Exatamente. Por falta de qualidade na obra. O Jardim de Infância Maria Duque Estrada Laginés. Exatamente. Você lembra daquele prédio antigo que foi construído pelo Dr. Amâncio, ali, ao lado da antiga fábrica de uísque Tite? Aquele prédio durou 40 e tantos anos. Aí resolveram desmanchar e construíram outro que não tem 10 anos e já está interditado. Então é isso que a gente quer para Nova Friburgo? Será que eu estou ficando chato, ranzinza, igual aquele do nosso amigo? Mas não é, gente. Ranzinza é ótimo. Quantas escolas estão interditadas? Você tem problema no Demerval, você tem problema lá no Catarcione, o Odete Pena Muniz, e por aí vai. Uma série o próprio de Gindel. O próprio Gindel, o Rui Barbosa que não está numa situação legal. E por aí vai, as coisas vão acontecendo como se fosse normal. Isso não é normal. Isso não é. Será que é esse o novo normal que eles falam? Exato. Não dá. E recentemente, nós tivemos a última semana uma ação envolvendo o Executivo e o Legislativo que eu considero uma falta de respeito à população. A reforma da lei orgânica, que havia sido promulgada em 1990, com 230, 240 artigos, sofreu uma reforma na legislatura passada. A comissão que presidiu a reforma da lei orgânica, a comissão que estava na reforma da lei orgânica tinha como presidente o atual prefeito e como relator o ex-supersecretário, aquele da aventura amarela. Professor Pierre Moraes. Isso aí. Eles pegaram de 200 e poucos artigos e colocaram 800. Quase 800. Quase 800. 749 artigos, se não me falha a memória. Aí, um dos artigos dizia que o município não poderia contratar organização social. Acho que é isso. Aí agora eles saíram do legislativo, viraram executivo. Aí agora mandam uma alteração da lei orgânica para permitir a contratação de organização social, a tal OS.
Eu entendo, senhor prefeito, o senhor deveria vir a público, antes de colocar isso em votação, explicar as razões pelas quais vocês proibiram lá atrás e por que agora estão pedindo para que seja autorizado. Nós não podemos ter uma lei orgânica que seja, que crie dificuldades para um governo e que depois crie facilidades para outro governo. Ou seja, conveniente. A lei orgânica ela tem que ser uma peça de interesse maior do município e não de gestões. Não é? Eu penso assim. Certamente. Eu penso dessa maneira. E aí, quando eu falo com você que a mediocridade política tomou conta de Nova Friburgo a partir de 2001, e ela vai crescendo dessa forma. Eu vejo manifestações aí de parabenizando o futuro presidente da Câmara dentro de acontecimentos do Poder Legislativo, onde administraram muito biscoito, distribuição de biscoito. Tinha certeza que você ia e citar. Caixinha de leite. Exatamente, professor. Aqui, não sou melhor do que ninguém, tenho meus defeitos, são muitos, estou ficando rabugento. Mas olha aqui, Rabugento é ótimo. Eu presidi a Câmara há 4 anos. Nós reduzimos o repasse do Executivo para o Legislativo, que era de 11%, eu e meus colegas vereadores, nós reduzimos de 11% para 6%. Depois disso, ninguém mais mexeu. A base de cálculo, o percentual é o mesmo, Zuri, mas a base de cálculo aumenta todo ano, porque o orçamento aumenta. Sem dúvida. Não é? Aí, no final do ano, eles falam assim, devolvemos não sei quanto. Mas tem que devolver. Vai fazer o que com esse dinheiro? Por que não reduz lá de 6% para 4%, especifica onde essa diferença vai? É X para a saúde, X para a educação, X para a ação social. E não fica esse negócio de todo ano devolver dinheiro. Faz uma coisa correta dentro do planejamento administrativo. Nós fizemos essa redução e ainda compramos uma nova sede para a Câmara Municipal. Economizamos, eu e meus colegas vereadores. Agora, eu vou discutir negócio de biscoito, caixinha de leite? Não é isso. Isso aqui é uma coisa muito séria. Que o próximo presidente, o vereador Max Bill, tem essa visão de reduzir esse percentual, porque o orçamento vai subir novamente e o dinheiro reservado para a Câmara vai aumentar. Maior. Aí você vê, teve um ano aí que a Câmara patrocinou um show de Martim da Vila. Teve isso, né, professor? Teve isso. Patrocinou um show de Martim da Vila lá, acho que foi nos 200 anos. Exatamente. Enfim, são essas coisas que a população precisa estar atenta em relação. É bonita a cidade iluminada? Claro que é. Quem é que vai dizer que está feio? Não está. Sem dúvida. Está bonito. Os festejos de Natal estão bonitos? Estão. Ontem mesmo eu assisti uma apresentação da banda Euterpe lá na praça, chovendo horrores, e o povo lá, batendo palma, aplaudindo, 50 músicos, cantor lírico. Isso não é bonito? Secretaria de Cultura promovendo. Interessante. Agora, a estrutura administrativa do município precisa ser retomada. A gente não pode ficar à mercê de cada governo ter um viés de encaminhamento. A cidade tem que ter um planejamento. Falar em planejamento, Zuri, é lamentável que o distrito de Conselheiro Paulino continue abandonado. Né? Acompanhe o seu relato. Porque é onde o recurso, o maior PIB da cidade está ali. Agora, o abandono total. Exatamente. Infelizmente, né? Professor, nessa sua análise bastante precisa, você estaria dentro da sua rabugice confessada? A gente vai ficando velho, vai ficando chato. Né? Tem que admitir isso, Zuri. Exatamente, professor. Tem que admitir. Agora, tem amigos nossos que não admitem. Não. Nessa sua rabugice confessada, professor. Eu olhava isso, rapaz, olhava assim, as pessoas mais idosas. Eu falava assim, eu vou ficar assim, não.
Aí não tem jeito. Não tem jeito, amigo, não tem Tem, jeito. não. Ou então, o que você tem que fazer? foi ótima. Muda para a roça, para um lugar Exatamente. tranquilo, desliga de celular, de notícia, aí você vai tocar. Você Mas isso não é estaria, meu- professor, já na reta final aqui do nosso programa, você estaria, salvo o melhor juízo, pessimista em relação ao ano que se inicia? Ou descrente, enfim, ou desanimado, ou, enfim, de certa maneira, decepcionado com todo o cenário? Em que sentido? Nacional? Todos eles. Não, pessimista não. Entendo que o pessimismo não deve fazer parte da vida da gente, mas preocupado sim. Preocupado com todos esses desdobramentos que podem acontecer. Vejo aqui na nossa cidade, no nosso estado, uma falta de liderança política muito grande. O que preocupa? Preocupa porque dá espaço para aventureiros. A questão política, os partidos políticos precisam trabalhar mais isso, a sociedade precisa observar mais o caminhar e o mundo da organização política. Antigamente, você olhava o quadro aqui em Friburgo, aí a gente fica saudosista, mas você via figuras importantes e com participação comunitária muito grande no município. Hoje não. Hoje a troca de uma lâmpada é um feito. Sem dúvida. Não é? Troquei 10 lâmpadas. Poxa, que bacana. Aí não tem remédio no hospital, né? Você não consegue fazer uma cirurgia eletiva. A questão do transporte coletivo fica dessa maneira e por aí vai. Então, isso preocupa. Agora, eu não sou pessimista, não. Até porque eu torço para o Vasco da Gama, né? Exatamente. Como é que eu vou ser pessimista? Exatamente. Professor, por derradeiro, deixe a sua mensagem de final de ano para todos aqueles que nos assistem, nos prestigiam e que sempre pedem o seu retorno. Muitos, inclusive, entendem que as edições do ano deveriam ser feitas exclusivamente por nós dois, entendeu? Mas eu digo que, evidentemente, temos outras pautas a serem tratadas. Lógico. Mas, de toda forma, queremos a sua saudação derradeira neste término de 2022. Eu quero aqui, inicialmente, agradecer a emissora, a vocês, Uri, sempre o espaço que permite a nossa conversa com o povo de Nova Friburgo. Realmente, todas as vezes que aqui eu compareço, encontro pessoas na rua, uns elogiando, outros criticando, graças a Deus que é assim, não é? Uns falam assim, mas você foi político muito tempo. Fui sim, graças a Deus. Acertei e errei, tenho consciência disso. E espero que todos tenham essa consciência de que na vida acertamos e erramos, não é? E eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo de muita esperança, um ano preocupante, mas que não percamos a esperança de dias melhores, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas também no país de um modo geral. Acima de tudo, com a pacificação. Precisamos pacificar esse país. Perfeito, professor. Que 2023 seja o ano da pacificação. Muito obrigado, Zuri, mais uma vez, a direção da empresa, você. Um abraço à família friburguense. Vamos virar o ano com aquela frase que eu sempre gosto de dizer. Na vida devemos lutar por aquilo que nos une. Exatamente. E nada nos une mais do que o amor à Nova Friburgo. Professor, abraço. Agradecemos e, na realidade, esse agradecimento, ele está representando toda a nossa maciça e expressiva audiência, que sempre nos acompanha e, sobretudo, prestigia as suas honrosas participações. Você que tem opinião, torna pública, oferece o contraditório, que incomoda, mas é saudável. E você sabe provocar. É porque me divirto. Muito bem.
Precisamos definir. Para terminar, você colocar a sua opinião dentro do sistema democrático não é ofender ninguém. De jeito nenhum. Não é você colocar a sua opinião, como eu vejo o mundo político, como eu vejo a nossa cidade, as coisas, os desdobramentos que podem ocorrer por falta de ação, de iniciativa, e elogiar o que está certo. É isso aí. Exatamente. Muito bem. Precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos nesta edição tradicional do programa Cidade Real, onde procuramos conversar, ouvir e dialogar com aqueles que durante todo o ano estiveram conosco, e dessa forma teremos também ilustres convidados nas próximas edições, analisando o ano que se encerra e projetando o ano que se inicia, rogando novamente a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, que continue protegendo, abençoando e iluminando todos aqueles que têm o comprometimento de promover o bem público de Nova Friburgo, que, conforme o professor nos ensina, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.